Conferir a afinação. Fabiola e Alexandre. Oi, Fabi. E Oi, aí? Ale. Oi. Marcos Isaíne. Marcos Isaíne, né? Oi. Estamos afinando o violão. O Márcio, da Adriana. Ângela. Paz do Senhor. Tudo A bom, gente? Gabi da Vilma. Karina, Renan. Oi, Gabi. E aí, Renan? E aí, Karina? Todo mundo. Oi, oi todo mundo. Renab. O Márcio colocou: oi, galera. Oi. Vamos iniciar o culto daqui a pouquinho. Esperar os irmãos entrarem, tá? Vontade de ver a carinha de vocês, gente. Ai, meu Deus do céu. Valdir. Oi, Valdir. Oi, Tudo Valdir. bem, pessoal? Vai jogar. Vai. E aí, gente? Renan pediu pra você dar aquela risada que só você sabe. Sérgio entrou. Já esse aí já é o nosso pro da EBD. Bruno Boa EBD, Tunes. né, gente? Quem tava ontem lá, Boa a gente noite, Bruno. a gente Caraca. se atrasou pra EBD ontem. A gente esqueceu da EBD, irmãos, totalmente. A gente estava com seus pais. Meus pais estavam aqui, mas mesmo assim sumiu totalmente da minha cabeça. Passa rápido a semana, né? Mas foi muito bom, tá sendo muito bom, irmãos. Quem não tem ainda o aplicativo, baixa aí no seu celular, porque tá valendo muito a pena, muito a pena. O aplicativo é o Meet, né? É o Meet? É o Meet. Entendeu? Baixa esse aplicativo, irmãos. Vamos assistir a EBD, que tá maravilhosa. Thaís Santana. Thaís, bem-vinda, Deus abençoe. Américo. Oi, Américo, Adriana, tudo bem? A gente sempre disponibiliza no grupo o link para acessar a reunião da EBD. Aí é só você ter o aplicativo. Entrou a Geneilda, Letícia. Oi, Geneilda. Oi, Genilda. Oi, Letícia. Sabrina, todo mundo. Irmãos, vamos ler um versículo? É um versículo que está em Mateus 6. Na verdade, eu vou ler 3 versículos, tá? Mateus 6, 19, 20 e 21. Que diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde ladrões não arrombam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Que nós possamos refletir sobre isso também, sobre essa palavra, e pensar onde nós temos colocado o nosso coração. Onde está a nossa expectativa? Nesse mundo ou nas coisas do Senhor, nas coisas do alto? Que é onde nós temos que colocar o nosso coração, a nossa mente. É o que nós devemos buscar, que é eterno e que vai durar eternamente ali na presença do Senhor. Amém, irmãos? Nós não devemos ter o nosso coração nas coisas desse mundo, não é verdade? Mas nas coisas do alto. Amém? Vamos cantar? Pedrão, vem pra cá. E aí, gente? Beleza? O Senhor é a luz. A gente apertou mais aqui pra ver se fica melhor pra... É meio apertado, mas tá bom. Caminho, o Senhor é a força que salva os seus filhos, Senhor, guia os meus passos, a Ele me entreguei, nele confiarei, o Senhor é luz,
pessoal tá falando que não tá no Facebook. Não tô conseguindo entrar. Ah, meu pai, o que será? É? Falou que não tá, ela não tá no Facebook. Reinicia. Mas tenta de novo entrar, que a Damares entrou, mas só tá uma lá. Teve um probleminha aqui no Face, vamos tentar conectar, tá bom? Ver o que tá acontecendo. Irmãos, a gente canta, é tão gostoso aqui, mas não é a mesma coisa sem vocês juntos. A energia do grupo, a igreja, a gente tenta trazer essa força, essa energia aqui em casa, mas é tão diferente, vocês fazem muita falta, a igreja faz muita falta, né, Gui? Dá muita saudade, irmãos, muita mesmo. Fala que a sessão Voltou? fez. Deu certo? Conseguiu? É, fala pra eles testarem. Eu acho que dá pra entrar, irmãos, no Face. Esse aqui, ó, em nome do Senhor Jesus. Tá errado? Tá Ah, eu tô errado. errado. Eita. Aqui, ó, pronto. Deu um tilt aqui também. Aí. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro das promessas do meu Rei. Em nome do Senhor Jesus, quero entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. E agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que está seguro nas promessas do meu Deus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Nós te louvamos, Pai, te bendizemos. Porque o Senhor está presente nas nossas vidas a cada instante, a cada momento. Ó Deus, independente das circunstâncias, o Senhor nunca nos deixa, Pai. Obrigado por esse amor. Mesmo distantes, Pai, nós temos sentido a alegria do Teu Espírito. Nas lives, Pai, ali com o Janelson, com cada irmão que participa. Na EBD, Senhor. Aqui também no domingo, nas quartas. Esse amor, Pai, vem de Ti. Está transbordando nos nossos corações. Essa comunhão que o Teu Espírito traz, nada pode tirar de nós, Senhor. Muito obrigado por esse tesouro eterno que o Senhor tem nos dado. E sabemos que na eternidade nós vamos estar juntos ali em comunhão para sempre. E nós te adoramos, Pai, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Até daqui a Amém. pouco. Até daqui a pouco, gente.
Quase que eu caio. Graça e paz, irmãos. Que alegria, né? Bom a gente poder estar juntos. Quero também agradecer aos irmãos que entraram depois. Sérgio da Lília, família, Fabi, Bruna. Teve mais a Ana Cuba. Que Deus abençoe a sua vida, a vida de vocês grandemente. É uma alegria muito grande tê-los conosco. Louvado seja o nome do Senhor, porque vocês têm se mantido fiéis. E isso também nos motiva, viu, irmãos? É muito bom quando você compartilha, quando você convida pessoas, quando os irmãos também nos apoiam, porque é muito difícil, para a gente também é difícil, porque nós sentimos muita saudade de cada um dos irmãos. Legal, o Sérgio abriu também uma sala aí no Facebook. É bom você fazer isso porque você convida amigos e irmãos para poderem estar participando conosco desse momento tão especial, né, nas nossas vidas. Então que Deus seja louvado por sua vida, por sua fidelidade, por sua presença. Obrigado você que tem contribuído, que tem podido contribuir. Às vezes alguns não conseguem, a situação é difícil, mas Deus continua nos abençoando e abençoando as nossas vidas. E nós, como igreja, estamos aqui para poder abençoar a sua vida também. Amém? Irmãos, a dona Angélica, o Buga pediu para avisar a Patrícia que, graças a Deus, ela saiu da UTI, está no quarto e, com certeza, com a permissão do Senhor, logo ela estará em casa. Então, eles pediram para agradecer muito as orações dos irmãos. Amém? E reforçar aquilo que a Fê falou aí a respeito das nossas programações. Irmãos, assim, com muito orgulho, com muita alegria nos nossos corações. As nossas programações são muito boas. Muito boas mesmo, né? Mesmo. Os nossos cultos têm sido bem assistidos por vocês. E as programações têm sido muito divertidas, muito edificante. Às quartas-feiras nós estamos falando sobre o Evangelho, uma proposta para o radicalismo na perspectiva de Jesus. Tem sido muito legal mesmo. Quinta-feira, o nosso quadro com Janelso, Cátia, que dá todo o suporte ali, o Gu, tem sido maravilhoso. Temos entrevistado famílias da igreja. Quinta-feira agora conversamos com o Américo e a Adriana, que foi muito bacana. Fiquei muito feliz pela fala da Adriana, porque ela abriu o coração de uma maneira tão bacana. E isso é bom para a gente entender como devemos nos portar e nos comportar como igreja. No sábado, nós tivemos uma escola bíblica maravilhosa novamente, que Deus abençoe o Sérgio e da Maris, que tem se dedicado a esse ministério. Então, irmãos, com conteúdo, entendeu? Com sabedoria, com inteligência. Eu gosto das coisas com inteligência. Então, as nossas atividades, graças a Deus, têm sido muito legais e muito edificantes. No sábado agora, vai ter a programação com os jovens. Os jovens já estão conversando aí. Então, é algo que é específico deles, estejam orando para que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém? Também, acho que é isso, né? Somente isso que nós temos que estar falando. Mais uma vez agradecer pela medicação que chegou lá em Moçambique. E uma outra coisa interessante, no dia 6 agora, a nossa Minha história. Eu estou esquecendo de algumas coisas mesmo. A minha história, a nossa história vai ser algo muito especial. Quem vai estar conosco vai ser o pastor Benício, lá de Moçambique. Está confirmado, né? Confirmado. Só que por conta do fuso horário, vai ser às 3 horas da tarde. Então, o Janelso vai estar gravando com o pastor Benício às 3 horas da tarde, na quinta-feira, entrevistando ele, conversando com ele. E depois a gente vai estar disponível no Instagram. Vai ser ao vivo, mas vai ficar disponível no Instagram da igreja, porque talvez alguns irmãos não possam estar assistindo por conta de trabalho, porque vai ser às 15 horas. O fuso horário não permite isso. Tudo bem, irmãos? Graças a Deus, então. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 8. Eu gosto demais desse texto. Nós temos falado sobre essa vida de fé que o Senhor requer de nós nesses momentos difíceis, esses desafios que nós temos enfrentado.
o dia a dia, as lutas, a pandemia, o isolamento, a distância, o distanciamento social, essa vida distante uns dos outros, é necessário que nós sejamos perseverantes, mas que tenhamos fé, que venhamos a viver uma vida de fé. Aliás, essa é a proposta de Deus para nós. O justo viverá pela fé. E é interessante que essa vida de fé, ela deve agradar a Deus. Então eu tenho que me perguntar qual é a vida de fé, ou como é uma vida de fé que agrada a Deus. E é sobre isso que eu quero estar falando nessa noite. Que nós fomos chamados para uma vida de fé. Porém, uma vida de fé que agrada a Deus. O texto que eu quero ler com você é lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, o texto é um tanto quanto grande, é do versículo 26 ao 39. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí. Vamos ler aqui alguns versículos e depois eu vou contar o contexto da história. Amém? Eu gostaria de, junto com você, orar antes. Obrigado, Deus, obrigado por tua palavra que fala aos nossos corações, que edifica as nossas vidas, que nos sustenta, que o Senhor, meu Deus, esteja nos direcionando, que o Senhor esteja nos conduzindo, que teu Espírito nos ilumine nessa noite, para que possamos compreender como devemos viver uma vida de fé que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Porque fé, né, irmãos, todos temos, tem crédulo, tem fé. Né? Fé, aquela convicção, aquela esperança, aquela certeza das coisas que você quer, né? Não é propriamente isso, do cristão essa questão da fé, mas a fé do cristão é uma fé diferenciada. Existe a fé salvífica e existe essa fé que nos mantém vivo dia a dia, que nos faz nos relacionar e nos faz andar com Deus. Então é sobre esta fé que eu quero falar nessa noite. O texto, ele diz assim, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope eunuco e alto funcionário de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém adorar. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou, entendes tu o que lês? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe a justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida foi tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem disse isto? O profeta, de si mesmo ou de um outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco perguntou, vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe, é lícito, se creres de todo o coração. E disse ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Que coisa linda, que coisa maravilhosa essa história. A história onde retrata que o Evangelho de Jesus Cristo é para todos. Irmãos, nós vivemos essa geração atual, é uma geração de não pensantes na sua maioria, de pessoas que deixam se levar somente por sentimentos,
por emoções, por desejos, por ambições egoístas, se deixam levar pelo momento. É uma geração de pessoas sem reflexão e sem fundamentos seguros, fundamentos sólidos. Nós tivemos há um bom tempo aqui, de vez em quando tem algumas festas, né? Um dia tinha uma festa rave aqui, e essa festa rave era interessante, porque ficava só aquele barulho. E aí você via as pessoas gritando, você não vê uma letra, você não vê uma música, e as pessoas ficam batendo, pulando, num estado de êxtase. Ou seja, não tem algo racional ali. São emoções que vão saindo. Então esta geração é uma geração que proporciona e que quer isso. O que dizer dessas músicas sem sentido, né? Essas músicas funks e morais, até as nossas próprias, muitas vezes, músicas cristãs. Ontem eu estava conversando com o Guilherme, o meu sogro e minha sogra estavam aqui, e nós tentamos tocar algumas músicas, umas músicas antigas que tem mais acordes muito difíceis. E eu falei, as músicas de hoje... Aí o Guilherme falou, pai, as músicas de hoje só tem 3/4 acordes, não precisa de pensar muito para tocar. Então você vê que em tudo tem isso, né? A cultura de massa, né, que é proposta pelos meios de comunicações, por essa imprensa tenebrosa, por essa mídia tenebrosa, que não quer que você pense, não quer que você venha a refletir. E, não obstante disso, a nossa religiosidade também, que tenta proporcionar, ou proporciona um evangelicalismo, uma fé adulterada. Né? Há uma proposta também para a fé cristã, na maioria das instituições religiosas, de uma fé sem consciência, de uma fé imatura, de uma fé emocional, de uma fé sem reflexão. E a ideia é formar uma geração de cristãos que não pensam, né? Que não refletem, que não têm fundamentos sólidos. Um professor meu, ele contava uma história na faculdade da geração, né? A história da pedra mágica. As pessoas... conta-se o seguinte, que há uma pedra mágica em algum lugar. E se você conseguir possuir aquela pedra mágica, você vai se beneficiar de muitas coisas que ela pode proporcionar a você. Então as pessoas elas saem em busca dessa pedra mágica. E aí a pergunta é, como é essa pedra? Eu não sei como é essa pedra. Que cor que é essa pedra? Eu não sei que cor que é essa pedra. Aonde essa pedra pode estar? Eu também não sei. Eu só sei que tem uma pedra mágica. Que se você alcançar essa pedra mágica, você vai ser abençoado. É mais ou menos essa proposta de uma religiosidade sem consciência, de uma religiosidade imatura. É preciso vivenciarmos uma fé que agrada a Deus, porque a fé que agrada a Deus, ela proporciona a nós um estilo de vida abundante que o Senhor proporcionou a nós. Então a pergunta é, você tem convicção a respeito da sua crença? Você tem consciência do que você está fazendo? Você sabe o que deve fazer? Você sabe o que Deus espera de você? O que Deus espera de você como representante do reino, como cristão? Ou você está somente inserido na massa? Ou você somente faz parte de uma instituição religiosa que você não tem convicções e valores fundamentais para que possa se manter na fé e viver uma vida abundante? O apóstolo Paulo disse que temos que tomar cuidado para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, ele disse lá em Efésios. E para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, é necessário que você tenha maturidade e consciência naquilo que você faz. Essa situação que nós lemos aqui é algo assim meio parecido, porque esse homem era um homem religioso, ele tinha um alto cargo, ele era superintendente de uma rainha, e a Bíblia diz que esse homem, este eunuco do texto, ele tinha ido a adorar. Ele tinha ido ao templo prestar um culto. Com certeza era um homem temente a Deus, um homem que buscava a Deus. Assim como muitas pessoas hoje são tementes a Deus. E como muitas pessoas buscam a Deus e querem algo consciente, algo sólido para desenvolver a sua fé. O que é interessante nesse texto é a proposta de Lucas ao relatar esse episódio. Porque o eunuco era alguém que não poderia servir a Deus por conta da sua condição de eunuco.
ele não podia ser um judeu, ele não podia ser um adorador. E ele tinha dele o desejo de servir e de adorar a Deus. Por quê? Por conta da sua condição de eunuco, e lá em Levíticos isso fica claro, que os eunucos não podem se aparecer diante de Deus, em Deuteronômio, na verdade, no capítulo 23. Então esse homem, apesar de muita sede, apesar de muito desejo, ele não era bem quisto na religiosidade da época. E mais do que isso, ele estava indo prestar um culto, estava lendo na volta as Escrituras e não estava entendendo o que estava lendo. Foi quando Deus disse a Filipe, se aproxima dele: você entende a fé cristã? Você sabe o que você está fazendo no reino, como eu já perguntei? Você entende quem é Jesus Cristo, qual a sua obra e o porquê que ele veio e habitou no meio de nós? Se eu te perguntar por que você é cristão, o que você dirá? Quais são as suas convicções? O apóstolo Pedro diz que nós temos que ter convicções sinceras, verdadeiras, para quando nos perguntarem sobre a nossa fé, a gente possa responder de prontidão. Então esse eunuco, ele estava meio perdido. E aí Filipe se aproximou dele, e ele estava lendo lá em Isaías, o servo do Senhor, e Filipe explicou para ele sobre Jesus. Mostrou quem é Jesus. Mostrou o que Jesus fez, qual foi a obra de Jesus. E depois disso, aquele homem, ele teve o seu encontro com Jesus. E aí a gente entende e vê que ele se batizou, ficou feliz e seguiu os seus caminhos. Por quê? Porque ele teve uma exposição lógica de Cristo. Porque ele entendeu e compreendeu a proposta de Cristo. E aí ele saiu, o texto diz que ele saiu jubiloso, saiu alegre. Porque todos aqueles que vivem um cristianismo, uma fé autêntica, genuína, com fundamentos, apesar das lutas, das dificuldades e dos problemas que passam, nós temos a alegria nos nossos corações, nós temos a alegria do Espírito nos nossos corações, nós temos uma paz que excede todo entendimento. E isso proporciona a nós uma vida abundante e uma fé que agrada a Deus. Pois bem, esse texto, essa passagem, essa história toda, nos mostra 4 lições que devemos aprender para viver uma fé que agrada a Deus. Então é sobre isso que eu quero falar com você. Uma fé que agrada a Deus. 4 lições fundamentadas nesse texto que nos ensinam como viver uma vida agradável na presença do Senhor. Vamos a essas lições? Muito bem. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto está lá no versículo 26 e do versículo 27, quando diz que esse homem estava indo adorar. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e no caminho viu um etíope, eunuco, e alto funcionário de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido para Jerusalém adorar. Ele estava indo prestar um culto, ele estava indo ter uma atitude religiosa, ele estava indo fazer um rito, ele estava indo oferecer ali um sacrifício a Deus, ou a fé que ele pensava que era uma fé genuína, ou até era uma fé genuína, mas era uma fé correta. Mas a gente entende muito bem que ele não estava vivenciando uma fé correta. E aí foi quando Deus, o Espírito manda que Filipe se chegasse a esse. Então a primeira lição que nós aprendemos lendo esses versículos é a seguinte: a religiosidade por si só, ela não leva a Deus. Os atos religiosos por si só, ela não leva a Deus. O ritualismo por si só não leva a Deus. A única expressão de fé e de religiosidade genuína e verdadeira, uma fé que agrada a Deus, é uma fé que é a partir de Jesus Cristo. Porque somente esta fé em Jesus Cristo salva. Somente esta fé em Jesus Cristo regenera. Somente esta fé em Jesus Cristo santifica. Somente uma fé genuína em Jesus Cristo proporciona a vida eterna. E isso é muito sério, irmãos, porque muitos estão dentro das igrejas e muitos até professam uma fé institucional, mas não têm consciência de Cristo, da sua obra, do que ele fez e do que ele espera de cada um de nós. Esse homem era assim.
ele ia para a igreja, ele ia para o culto, ele praticava os seus atos religiosos, mas ele não tinha consciência da verdadeira fé em Cristo Jesus. E você que frequenta uma igreja? E você que é evangélico? E você que é cristão? Você tem consciência verdadeiramente de que somente Jesus é que vai proporcionar condições para que você possa viver uma fé que agrada a Deus? Porque é somente uma fé que agrada a Deus que vai nos dar vida e vida à abundância. E uma fé que agrada a Deus é uma fé não somente institucionalizada, é uma fé não somente ritualística, mas é uma fé que a parte da consciência de quem é Cristo. A segunda lição que esse texto nos mostra, no versículo 28 e 35, foi quando Filipe, ele ensina ali o eunuco quem era Jesus e o que ele estava lendo. O Espírito diz, vai até ele. Filipe chegou ali e do versículo 28 ao versículo 35, Filipe deixa bem claro, né, ali quem é Jesus Cristo. Então, a segunda lição que esse texto nos ensina é de vital importância conhecer e entender quem é Jesus. Muitos crentes não sabem e não conhecem quem é o verdadeiro Jesus. Conhece o Deus que é mais fruto de uma instituição, conhece o Jesus que é muito mais fruto de uma tradição, seja uma tradição religiosa ou uma tradição familiar. Quantas pessoas conhecem Jesus somente porque os pais falam, somente porque amigos falam? Quantos cristãos conhecem Jesus somente por conta das datas que se remetem a Jesus? Quantos cristãos conhecem Jesus somente aquele Jesus que veio para tirar o pecado do mundo, mas não o Jesus como ele é na sua essência, na sua raiz, na sua profundidade? Seja qual for a maneira de você conhecer Jesus, se você não conhecer esse Jesus bíblico, esse Jesus que encarnou, esse Jesus que habitou no meio de nós, esse Jesus que pagou com a sua própria vida pelos nossos pecados, a sua fé não é uma fé que agrada a Deus. A sua fé é uma fé medíocre, abaixo da média, que não se sustenta, que não proporcionará a você força nos momentos difíceis, nos momentos que você será provado. Enquanto não se conhece o verdadeiro Jesus, não se conhece o verdadeiro Deus. Por isso que é importante você conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Jesus é a expressão maior de quem é Deus. Quando Jesus estava com seus discípulos dizendo, olha, eu estou indo para a casa do meu pai preparar morada para vocês. Filipe e os discípulos ficaram desesperados. E Filipe falou assim, olha, nos mostra quem é Deus. E Jesus disse, mas Filipe, lá em João capítulo 14, versículo 9, você está há tanto tempo comigo e você nem sabe quem é Deus? Quem vê a mim, vê a Deus. Jesus é o Deus encarnado. É o Deus revelado aos homens. É a revelação especial de Deus. Deus se revela aos homens de várias maneiras e de uma maneira especial. Deus se revela a nós através das Escrituras e através do seu próprio Filho. Por isso que não há mais revelação, irmãos, sobre Deus. O que era para se entender e se conhecer de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Então é importante que você entenda que Jesus, ele é esse Deus encarnado que habitou no meio de nós. É esse Deus que se ofereceu como sacrifício por conta dos nossos pecados. É esse Deus que assumiu a dívida que era minha e que era sua, e por isso nós temos que confessar e nos render a Ele, ser gratos a Ele. Jesus é o único que pode nos dar vida, é o único que pode nos tirar das trevas, é o único que pode verdadeiramente cumprir com os propósitos de Deus nas nossas vidas, ok? Jesus é Deus. O apóstolo Paulo fala em Colossenses que tudo o que foi feito se fez por conta dele e para ele. Esse Jesus que eu e você servimos não é apenas aquele Deus que vai nos levar para o céu, mas é aquele Deus que vai nos levar para Deus, que vai nos fazer viver com Deus, que vai abrir para nós
as portas de um relacionamento íntimo e profundo com Deus, que vai nos dar a oportunidade de ser uma nova pessoa e uma nova criatura, e vai encher os nossos corações de fé para podermos viver uma vida que agrada a Deus. Então, é de vital importância que você conheça e entenda quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus, é o Deus Todo-Poderoso que habitou no meio de nós. A terceira lição que esse texto nos ensina está lá no versículo 36 ao versículo 38, que diz assim: indo eles a caminho, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco perguntou: vê aqui a água, o que pede que eu seja batizado? E respondeu-lhe Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É importante você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É importante você saber que Jesus é o Deus encarnado. É importante você saber que sem Ele não temos condições de nos achegar a Deus e não temos como ter vida eterna. É importante que você entenda que sem Jesus, não temos como viver uma vida de santidade. Não podemos ser regenerados. Sem Jesus não podemos ser justificados. Sem Jesus não podemos ter comunhão com Deus. Sem Jesus, o Espírito de Deus não pode habitar nas nossas vidas. É muito importante você saber sobre tudo isso. E aquele eunuco ficou sabendo disso. Mas o que é importante também, e aí está a terceira lição, é preciso tomar uma atitude de viver a partir dessa revelação. Que revelação? De que Jesus é Deus, da pessoa bendita de Jesus Cristo. É importante você agora dar um passo e viver de acordo com os princípios e os valores desse Jesus. E você ter um compromisso com Jesus, um compromisso sério na sua vida cristã, um compromisso de obediência a Jesus, um compromisso de reconhecimento da pessoa bendita de Jesus. Quando Filipe perguntou ao eunuco se ele sabia quem era Jesus, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Messias. Eu creio que Ele é o enviado. Por quê? Porque este homem, ao saber disso, ele tomou uma postura de ser batizado, ou seja, de confessar a sua fé, de viver a sua fé. E era necessário essa atitude. Então é necessário que você tome uma postura com Jesus. É necessário que você encare Jesus como seu Deus, como seu Senhor. É necessário que você se declare viver a partir desse Deus. Viver a partir dos ensinos de Deus. Tomar a direção de Deus. É necessário que você tenha uma vida mais séria com Deus. Que você coloque a sua vida diante de Deus. E que você reconheça Ele como o único que pode te salvar. O único que pode abrir o seu coração. O único que pode te fazer viver uma vida de santidade. O único que pode verdadeiramente encher o seu coração de paz e de alegria. Mas é necessário que você tome uma atitude com esse Jesus. Tomar uma atitude com Jesus é tomar uma atitude com a palavra de Jesus, com os ensinos de Jesus. Tomar uma atitude de Jesus é tomar uma postura com a igreja de Jesus. É encarar a vida de comunhão, a vida de relacionamento. Não é fácil vivermos como pessoas diferentes no meio de uma comunidade de fé. Eu sempre digo isso, eu digo que nós não temos desculpas para dizer: eu não consigo viver numa igreja, eu não aceito aquele irmão. Jesus escolheu, acho que os piores do que podia ter escolhido ali naquela Palestina. Jesus escolheu o judeu, Jesus escolheu o zelote, Jesus escolheu o cobrador de imposto, Jesus escolheu o mais manso, escolheu o mais bravo, Jesus escolheu aquele que arranca a orelha, Jesus escolheu aquele que queria estar soberbo, queria estar do lado de Jesus. E Jesus conviveu 3 anos com esses homens. E esses homens aprenderam a conviver. E esses homens mudaram a história da humanidade. E mudaram a história das nossas vidas também. Porque depois deles nós conhecemos a palavra de Deus. Mas por quê? Porque estes homens, assim como o eunuco, tomaram uma atitude de viver a partir de Jesus. Sob esta revelação de que Jesus é o Filho de Deus, eles começaram a viver. Tudo se faz novo agora. E é necessário que você viva consciente de que você é agora de Deus e deve viver
para Deus. Amém? Sua vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. E é por Ele e a partir dele que você deve viver. O apóstolo Paulo diz assim, em 2 Coríntios 5,15. Vamos lá. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por quem ele morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Ou seja, Jesus, esse Deus que agora é Deus, agora que habita à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele morreu para que eu e você pudéssemos viver a partir dele. E foi isso que o eunuco fez. Quarto deste mesmo texto, que diz assim, Atos 8,39. Quando saíram da água, o Espírito de Deus arrebatou a Filipe, levou Filipe para outro local. E não o viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe saiu dali. O eunuco não o viu mais. Mas o eunuco estava cheio de vida, o eunuco estava cheio de alegria, o eunuco estava jubiloso, radiante. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus da vida, com o Senhor Todo-Poderoso. E a quarta lição que nós aprendemos é que uma vida plena é uma vida de entrega e obediência a Jesus e a sua doutrina. E isso produz em nós vida. Uma vida entregue a Jesus produz em nós vida e vida de verdade. A religiosidade por si só, lembram-se no começo, não produz uma fé viva. A religiosidade por si só, a religiosidade somente institucional, fria e vazia, não produz um relacionamento sincero com Deus através de Jesus Cristo. E somente um relacionamento sincero com Deus através de Jesus Cristo é que pode proporcionar vida abundante. Jesus disse lá em João 10,10, lá no finalzinho, eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham vida em abundância. 4 lições que devemos aprender para viver uma fé que agrada a Deus. Primeira, a religiosidade por si só não leva a Deus. Segunda, é de vital importância conhecer e entender quem é Jesus para viver uma fé que agrada a Deus. Terceiro, é preciso tomar uma atitude diante desse Jesus que agora você conhece e se render a Ele totalmente. E quarto, uma rendição ao Senhor proporciona uma vida e uma vida abundante. Quero concluir dizendo que Deus nos chama para uma fé com entendimento. E uma fé com entendimento é a partir da consciência de quem é Jesus e da sua obra e do que Ele espera de nós. É uma fé consciente de quem somos e uma entrega genuína a esse Cristo e a sua doutrina, e aos seus preceitos, e aos seus valores e aos seus mandamentos. Não dá para viver uma fé somente litúrgica, uma fé somente institucionalizada, uma fé somente emocional, de aparências e ritos. É preciso ter uma fé racional, consciente de quem é Jesus, do porquê que Ele veio e o porquê que Ele nos alcançou. Uma fé emocional, uma fé somente institucionalizada, não nos sustenta na presença de Deus. Mas uma fé convicta no Filho de Deus muda a história da minha vida e da sua vida. Eu quero orar com você. Que Deus te abençoe grandemente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, se você quisesse. E você responda para você mesmo. Como é a fé que você vive? Como é a sua crença? A sua crença, a sua fé agrada a Deus? Você vive uma vida que agrada ao Senhor, fundamentado na pessoa de Jesus Cristo? Se você vive, glória a Deus por isso. Que Deus continue conduzindo a sua vida, conduzindo os seus passos. Mas se você apenas entendeu que a sua fé é mais institucional, que a sua fé é mais emocional, que a sua fé é uma fé que não tem sustentabilidade, não tem fundamento, e que você quer viver agora uma vida, uma fé genuína e verdadeira, e quer se derramar e se entregar na presença de Jesus, eu também quero orar por você. Faça isso agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Se você quiser entregar a sua vida, se você quiser rever os seus votos com Jesus, diga assim: Senhor, aqui está a minha vida.
meu coração, tudo que sou, tudo que tenho. Eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, o Messias enviado, o Deus encarnado, aquele que morreu na cruz e ressuscitou para que eu pudesse ter vida e vida abundante. Uma vida de uma fé genuína que agrada a Deus, uma vida de santidade, uma vida de perseverança, uma vida de alegria e de paz no Espírito. E eu quero entregar a minha vida ao Senhor neste momento, Pai. E eu quero então rever os meus votos com o Senhor. E a partir de agora, viver uma vida fundamentado na pessoa de Jesus Cristo, dos seus ensinos e dos seus valores. Eu me rendo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada e abençoadora. Que a graça, o amor, a bondade, a paz do Senhor continue sendo derramada na sua vida e na vida da sua família, hoje e para todo sempre. E até quarta-feira, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Meninos e menina, vamos lá. Ele virou a câmera. Irmãos do Facebook, eu virei a câmera sem querer. Viu como sou só eu? Vou passar aqui. Ó. Viu como não sou só eu, irmãos? Ele queria se aparecer aí, né? E o óculos tá aí, Gui? Ali, filho. Pode jogar, filho. Só joga. Calma, irmãos. Nós estamos aqui mudando o estúdio. O contra-regra está um pouco lento. Vamos lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Logo de manhã, esse louvor fala, esse hino, né, do cantor, do inário do cantor cristão, para o culto cristão, fala dessa vida com Deus, logo de manhã, ao entardecer, até a noite, todos os dias buscando, nos entregando e confiando no nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Logo de manhã quero te buscar, todos ouvir teu amor sentir, estender as mãos para te louvar. Derrama teu coração.
Nos vemos na quarta. Até quarta. E na quinta-feira, irmãos, muito especial essa live na quinta, com o pastor Benício. Estejam orando, intercedendo pela vida do Janelson, pela vida da Kátia nessa semana, em nome de Jesus, pela vida do pastor Benício, que vai trazer ali a sua história de vida, as suas experiências, com certeza vai nos edificar, com certeza vai evangelizar. Então nós precisamos orar e interceder por eles, amém? Porque eu creio que essas lives, irmãos, na quinta, ela está se tornando um ministério. É um ministério, né? E tudo que a gente faz no reino de Deus, vem luta. Então vamos orar por eles, venha participar, se você puder, às 3 da tarde. É um horário bom, né? Pra quem estiver em casa, é um horário bem tranquilo. E quem não puder, depois assiste, tá bom? Vai estar gravado. Isso aí, gente. Amém, gente? Amém, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz do Senhor. Até quarta. Até quarta.